Boa noite a todos. O Wallace Leal Rodrigues, no livro E para o Resto da Vida, ele compila diversos relatos de pessoas já adultas que contam situações da sua infância, onde eles tiveram alguma lição dos pais, dos responsáveis, de forma muito delicada, de forma muito sutil. São lições que eles carregam para o resto da vida, exatamente como diz o título. Um desses contos traz a história de uma mulher que lembra que quando era criança, ela e a irmã eram bastante sonhadoras, imaginativas, pensavam muitas histórias, inventavam situações e muitas vezes, sem querer, acabavam propagando fatos que não eram verdade, acabavam colocando outras pessoas em situações constrangedoras. Elas não faziam isso por mal, eram crianças, tinham a imaginação aflorada, mas metiam as pessoas em muitas enrascadas. A mãe, muito paciente, sabia que as reprimendas não iam surtir efeito. Então ela aguardava o momento ideal de trazer uma lição às filhas. E esse momento chegou em uma tarde em que ventava muito. As duas meninas brincavam em um galpão e a mãe sentou-se enigmaticamente em uma cadeira no meio do gramado, enquanto seus cabelos esvoaçavam ao vento. As meninas olharam, mas não deram muita importância e continuaram a brincar. Em certo momento a mãe as chama, dizendo: "Venham cá, preciso que vocês me auxiliem." Que elas prontamente acorreram, chegaram-se à mãe. No meio do vento, a mãe estende um travesseiro, daqueles travesseiros antigos, de penas de galinha. Elas olham, a mãe pede para que cada uma segure uma ponta e alcança tesouras para elas. Vocês têm uma tarefa. Vamos cortar esse travesseiro ao meio. Cada uma começa cortando de um lado. As meninas acharam aquilo muito engraçado e resolveram pôr mãos à obra e começaram, as duas, a cortar o travesseiro. À medida em que as tesouras cortavam a fazenda, as penas iam saindo e com o vento iam revoando ao redor delas. Elas ficaram encantadas com aquele espetáculo. As penas pareciam quase como uma tempestade de neve. E elas brincaram felizes correndo atrás das penas que já acompanhavam todo o jardim, impregnavam a tudo. Mal elas tinham se refeito daquele espetáculo de beleza e de alegria, daquela brincadeira, a mãe, elas não sabem de onde, tira uma capa novinha, uma fronha nova. E qual não é o espanto quando a mãe propõe às meninas: "Pois então, agora a tarefa de vocês é encher novamente esse travesseiro." Elas achavam que era brincadeira, afinal, ela não sabia que era impossível trazer de volta aquelas penas que estavam todas revoando de volta para o travesseiro. E a mãe diz: "Pois que curioso, essas penas parecem algumas histórias que certas pessoas contam. Uma vez que estão soltas por aí, jamais conseguimos trazê-las de volta." A lição calou fundo a elas. Para o resto da vida elas se lembravam, cada vez que iam contar algum fato, alguma situação, proferir alguma palavra, a lembrança daquelas penas revoando, que jamais iriam retornar de volta dentro da fronha, vinha de encontro a elas e fazia-as ou calar ou dar palavras mais saudáveis. A proposta do Espiritismo em relação às nossas palavras, a nossa fala, é precisamente essa, a da educação. Todos nós, não vamos nem muito longe, se repassarmos o nosso dia de hoje, vamos ter situações que pensamos: "Puxa, eu não precisava ter dito aquilo, talvez não daquele jeito, daquela forma, com aquela expressão de pesar, de tristeza, ou de raiva, ou de irritação." Se avançarmos um tantinho mais longe, certamente todos nós temos palavras das quais nós nos arrependemos. Talvez palavras escritas, palavras faladas. Mas também colecionamos no nosso dia a dia, na nossa vida, aquelas palavras que em algum momento reanimaram uma pessoa, dissuadiram alguém de um ato extremo, talvez de suicídio. Momentos em que, com uma palavra às vezes até desajeitada, não temos muitas vezes palavras pomposas, as palavras corretas, mas temos às vezes a intenção de auxiliar. E uma palavra simples,
mal posta às vezes, mas com intenção sincera e de acalentar, reaviva o ânimo de uma pessoa. Atualmente, especialmente em função dos meios de comunicação, nós temos uma avalanche de comunicação entre as pessoas. E nos questionamos em qual o teor dessas palavras. Em nossa generalidade, todos nós fazemos uso da palavra, seja da palavra falada ou da palavra escrita. No nosso dia a dia, nas palavras faladas, temos as nossas conversas com as pessoas, conversas do cotidiano, conversas a trabalho. Nós temos os momentos de palestras, de cursos, de aulas, de estudos, que muitos frequentamos. Temos momentos em que damos ou recebemos conselhos, há aqueles debates acalorados, há discussões, inclusive. O tempo todo estamos em contato com pessoas, conversações leves ou conversações mais densas. Estamos constantemente dando a nossa palavra, semeando as nossas palavras, oferecendo elas aos outros. Mas de que forma nós utilizamos essas palavras? André Luiz nos traz, no livro Missionários da Luz, um caso bastante interessante. Ele, espírito André Luiz, no mundo espiritual, junto com seus mentores, também aguardava outros espíritos que iriam para reuniões de estudo. Esses espíritos eram espíritos encarnados, que durante o período do sono do corpo físico, estariam, como chamamos, em desdobramento. O espírito liberto iria para locais de estudo se instruir. Eles aguardavam alguns encarnados e viram que alguns ainda não haviam chegado. André Luiz é convidado então por outro instrutor a acompanhá-lo para verificar o que se passava com aqueles que ainda não haviam chegado. Um deles, eles encontram, vão até a casa deste espírito encarnado, deste humano encarnado, e observam que ele está ainda, o seu espírito, muito colado ao corpo físico, em pesadelos. Ao seu lado, ele observa que há uma entidade, um ser espiritual, também este já desencarnado, todo vestido de preto, como se aguardando o momento em que aquele encarnado fosse desprender-se do seu corpo físico para ir ao mundo espiritual. Mas ele aparecia apavorado, atormentado, em soluços de pesadelo. O instrutor de André Luiz, então, começa a conversar com aquela entidade, muito delicadamente pergunta: o senhor é parente deste? Ao que ele responde: não. Muito contrafeito: não sou parente não, mas sou um velho conhecido. Vim aqui tirar satisfações. Ele começa a se inteirar do que havia acontecido. Na verdade, o encarnado havia, durante aquele dia, tido conversações com a família a respeito de um falecido. E havia citado situações que não eram tão verdade assim. E o espírito desencarnado veio tirar satisfações. Ora, ele sentia-se no direito de esclarecer as situações, de esclarecer algo que não era verdade. Ele foi realmente tirar satisfações daquele espírito encarnado, chamado Vieira. Só que, no momento em que ele vai esclarecer, expor o seu ponto de vista, o Vieira, encarnado, se apavora e observa, em pesadelo não tem coragem de encarar os esclarecimentos do amigo. O mentor de André Luiz percebe que, enfim, era legítima a busca daquele desencarnado por tirar suas satisfações, afinal não era verdade o que ele andava propagando. As suas conversas com a família não tinham tons de verdade. E percebe que não haverá como desvincular os dois. Mas André Luiz olha súplice para ele. Enfim, haveriam de fazer alguma coisa, não deixá-lo naquele estado de pesadelo. O mentor resolve então acordá-lo. E ele acorda de sobressalto, apavorado, suando. E fica pensando: afinal de contas, o que será que eu comi que me fez mal e me deu pesadelos? Nem ocorre a si pensar o que ele teria dito ou feito para passar por aquela situação. Ele acha que foi alguma alimentação pesada, havia jantado demais, foge um pouco à sua própria responsabilidade, que na verdade nós próprios não observamos.
o quanto as nossas palavras são relevantes e são importantes. As nossas palavras, assim como os nossos pensamentos, vão atrair companhias físicas, aqui, na Terra. Aquelas pessoas que gostam de fazer comentários sobre a vida alheia vão se juntar àqueles que têm igual apetite. Os do mundo espiritual, da mesma forma, vão se juntar àqueles que têm conversações similares. Na verdade, precisamos remontar a origem das nossas palavras. De onde elas se originam? Antes de proferirmos alguma sentença, uma palavra, uma conversação, antes pensamos. Ou melhor, deveríamos pensar. Porque em muitos momentos nós falamos impulsivamente, sem pensar. Mas a rigor, as nossas palavras nascem antes em nosso pensamento. Falamos daquilo que estamos pensando. Ou antes refletimos e tentamos ajeitar as nossas palavras para expressar melhor o nosso pensamento. Mas mais do que apenas um pensamento, as nossas palavras estão eivadas dos nossos sentimentos e das nossas emoções. Quando falamos sem pensar, impulsivamente, é mais o emocional, o instintivo, quem vai falando. E quantas vezes nos arrependemos. O teor da nossa fala vai ser carregado do nosso sentimento. Há muitos momentos em que temos palavras polidas, corteses, mas que chegam ao nosso interlocutor quase como punhaladas, em função da nossa emissão de sentimentos, de emoções. Às vezes também podem ser palavras até grosseiras, chulas, mas ditas com um tom tão delicado, quase entre amigos, como alguns amigos muitas vezes se tratam, né, com palavras mais leves. Não soa dessa forma, porque está carregada desse sentimento, dessa emoção. O mesmo acontece quando muitas vezes estamos dando um conselho, falando sobre alguma situação, mas aqueles que nos escutam não conseguem sentir muita verdade naquilo. Por quê? Porque a minha atitude íntima ou o meu exemplo não está em consonância com as minhas palavras, estão desconectadas. Por isso a importância de antes vigiarmos os nossos pensamentos, para então falarmos, mas principalmente irmos à fonte desses pensamentos, que são os nossos sentimentos e as nossas emoções. Há muitos momentos em que nos esforçamos para não sermos grosseiros com os outros, por situações diversas. Podemos estar passando por momentos de irritação, mas o outro não tem culpa. E nos esforçamos então para sermos delicados, corteses, mesmo que por dentro estejamos às vezes em ebulição. Mas isso é o esforço de educação. É o esforço de educação da palavra. Não seria um fingimento. A não ser que sim, estejamos utilizando essas palavras como às vezes muitos utilizam, para manipular as outras pessoas, para parecermos ser algo que não somos, para aparentar na palavra, na conversa, na postura externa, algo que o nosso mundo íntimo não é. Mas como dissemos, a proposta do Espiritismo é de educação, de analisarmos aquilo que somos, o que temos falado e aprimorarmos. As nossas palavras têm consequências diretas nos outros e muito frequentemente elas vão ter a mesma intensidade ou às vezes um tanto maior, vão incitar nos outros as mesmas emoções e os mesmos sentimentos que nós estamos tendo. Se temos uma pessoa que está irritada, e nós também estamos, qualquer palavra que nós digamos vai, digamos com irritação, leia-se, né? Vai aumentar ainda mais a irritação da pessoa. Quando temos uma pessoa que está em desalento, em desânimo, e nós, pelo contrário, estamos animados, em paz, de bem com a vida, o nosso sentimento vai transcender da nossa palavra e vai conseguir amenizar, muitas vezes, o sentimento ou o sofrimento daquela pessoa. As nossas palavras têm consequências e temos responsabilidade
perante as nossas palavras. Falamos antes das palavras faladas, mas temos na atualidade também a palavra escrita muito corrente no nosso dia a dia. Podemos pensar, mas afinal de contas eu não sou um escritor, então não tenho lá minhas complicações com a palavra escrita. Não publiquei nenhum livro, não escrevi nenhum artigo, nenhuma reportagem, estou menos comprometida. Será? No dia a dia, quantos e-mails nós enviamos, nós digitamos com as nossas palavras, carregadas dos nossos sentimentos? Quantos comentários ou quantas postagens nós fazemos nas mídias sociais? Ou os comentários, as notícias que lemos? Quantas mensagens de texto, aquelas de celular, nós enviamos para as pessoas? Quantos comentários nós temos? O que nós postamos? O que nós curtimos? O que nós compartilhamos? Temos também essa responsabilidade. É quase assustador observarmos quando lemos uma notícia em algum site normal de notícias, quando corremos o nosso olho abaixo e observamos os comentários. Se noticiam um acidente, a grande maioria vai atacar, já encontra culpados, já vai atacar o porquê que a pessoa foi responsável daquela forma. Muitos atacam o governo porque não criou medidas para que aquilo não acontecesse, e aí se vai filas e filas e filas de comentários perniciosos, deletérios. Raros são os comentários em que observamos ponderação de pessoas que nos estimulam a antes refletir, averiguar os fatos, a buscar mais esclarecimentos para depois emitir uma opinião. Já vamos julgando, já vamos condenando, e se muitos pudessem, já executariam aquela pessoa que eles nem sabem se é ou não culpado. E muitas vezes nós, na nossa dita, em que ficamos ocultos em um nome, ou em um e-mail, ou um pseudônimo digital, muitos de nós damos vazão a quaisquer comentários desvairados, sem nos darmos conta da corrente que nós estamos mantendo. Da raiva, da revolta, da ira, da inconformidade, do desespero que estamos semeando num simples comentário, numa simples postagem. Em palavras mal colocadas ou impulsivas. Nós temos a responsabilidade disso, como as penas do travesseiro que as meninas cortaram. Uma vez que proferimos nossas palavras, elas não retornam mais. Isso pode ser algo muito positivo, se utilizarmos bem a nossa palavra. Se utilizarmos em palavras de cortesia, em palavras de estímulo, divulgando coisas boas. Essa é a nossa responsabilidade. Há um pensador no teatro, nem é na doutrina espírita, que a respeito da fala, da voz, ele nos explica que a nossa voz é também matéria. Assim como temos o nosso corpo visível, a voz é uma extensão do nosso corpo físico. A nossa palavra falada, ela se estende por ondas sonoras através do ar. E quando falamos, nós estamos desenhando imagens visuais para aquele que nos ouve. E aquele que nos ouve está lendo, visualizando essas imagens. Quando vemos algum contador de histórias, ou aqueles contadores de causos antigos, parece que nós conseguimos enxergar cada detalhe daquilo que ele está falando. Nesse exemplo é que podemos ver isso. Quando alguém fala para nós, está desenhando imagens. E que tipo de imagens, quando nós falamos, estamos desenhando para os outros? Ou daquilo que nós escolhemos ouvir, daquilo que nós escolhemos escutar ou ler. Que imagens mentais isso vai nos suscitar? Aí está também uma boa forma de decidirmos que programas vamos assistir, que filmes vamos ver, qual o conteúdo dos livros nós vamos incorporar ao nosso dia a dia. Ernesto Bozano, no livro Pensamento e Vontade,
cita um trecho que eu acho bastante interessante. Ele comenta os relatos de um médium, lá dos idos de 1908. Era um médium que transcrevia muitas situações que ocorriam com ele e que servem hoje de material de estudo. E esse médium, na época, 1908, relata que um dia bateu à porta dele um vendedor de publicações religiosas. Bateu à porta dele, naturalmente querendo comercializar aquelas publicações. Ao que o médium comprou algumas, iniciou-se um embate. Quando o médium viu que havia um artigo que era contrário ao espiritismo nascente da época, eles resolvem conversar, debater sobre aquilo, cada um expondo o seu ponto de vista, cada um achando que estava conseguindo impor a sua opinião. O seu interlocutor, o vendedor das publicações, não sai sem antes fazer uma prece contrita, pedindo para que Deus afastasse os demônios daquela casa, para que o diabo não mais importunasse aquele lar, para que aqueles pensamentos diabólicos não fossem mais a cabeça do médium e por aí vai. Quando o vendedor vira as costas, o médium fecha a porta, senta-se para repousar. Qual não é o espanto dele quando ele observa em sua frente 3 diabinhos. 3 diabinhos, bem como a tradição nos conta. Pezinhos de bode, chifrinhos, o rabinho, só faltava quase o tripé. Ele, quase incrédulo, quase se assusta com aquilo e resolve parar um momento, observar com mais cautela, mas eram realmente quase como as aparições de espíritos que ele estava habituado, o médium que ele estava habituado a ver. Ele reflete, se concentra um tanto mais e observa um pouco mais de perto. Aí, já mais calmo, ele vê que aquelas imagens pareciam-se quase como feitas de papelão. Mentalmente, ele invoca o seu mentor, o seu instrutor espiritual, que vem e pede para falar algumas palavras que ele não se recorda o que era, e as 3 imagens, os 3 diabinhos, desaparecem como se uma nuvem houvesse explodido. Desaparecem, simplesmente, deixando uma fumacinha. Ele pergunta ao instrutor o que era aquilo, ao que o instrutor lhe explica. Era o pensamento daquele vendedor, tão forte, tão intenso. Era daquela forma que o vendedor imaginava os tais diabinhos, o demônio. E ele tinha sido tão intenso nas suas palavras, no seu pensamento, em querer que o demônio se afastasse daquela casa e que ele deixe impregnado no ambiente as suas emissões mentais, as suas formas de pensamento. Imaginemos nós, então, no nosso dia a dia, quantas formas de pensamentos não deixamos aqui e ali. E ele diz que muitas vezes as assombrações são nada mais do que formas de pensamento, não são espíritos que ficam vagando, podem ser apenas as formas de pensamentos impregnadas, intensas de muitas pessoas. E essas formas de pensamento nós deixamos, impregnamos o nosso ambiente também através das nossas palavras, das nossas falas. E nesse ponto podemos lembrar das enfermidades da nossa fala. Quantos de nós conhecemos esses enfermos? Aqueles que utilizam com muita frequência as expressões chulas, os ditos palavrões. A cada meia dúzia de palavras intermeadas de 1 ou 2 palavrões. Há pessoas que são assim, todos nós conhecemos. Tomara que nós não sejamos um desses. E se somos, nos esforcemos apenas por trocar, modificar. Há um conhecido que é desses, que a cada palavra, diversos palavrões. E em conjunto, resolvemos trabalhar por diminuir um pouco a quantidade, pelo menos, de palavrões, de expressões chulas, né? Ao que ele sempre nos diz, mas como assim? Mas então eu não posso expressar a minha indignação e a minha raiva? Como é que eu vou fazer se eu não posso falar um palavrão? Substitui. Começamos a propor isso então. Substitui. Ao invés de dizer um palavrão, diga um poxa vida. Já é mais ameno. Ele ainda vai estar inconformado, mas já ameniza um pouquinho. E assim ele vai aos poucos se habituando tanto a substituir por palavras mais leves, que demonstrem mais levemente a sua insatisfação ou irritação, que aos poucos
ele vai parar completamente de usar os tais palavrões. Temos expressões às vezes mais leves para expressar que estamos desapontados com alguma situação. Não precisamos ferir os ouvidos alheios. Os palavrões, as expressões chulas, são como um saco de lixo que nós despejamos aos pés das pessoas. São lixo que nós impregnamos nos ouvidos dos outros. São as formas, pensamentos, os diabinhos que o vendedor de publicações deixou na casa daquele médium. E nós somos responsáveis por essas emissões. Substituição. A maledicência. Também quando temos o hábito de sempre falar algo da vida dos outros, ou quando gostamos de ouvir conversações peculiares sobre a vida alheia, utilizemos também a substituição. Modifiquemos o foco da conversa, sempre focando em pontos positivos daquela pessoa. Quando nos trazem uma situação, puxa, que pena, será que essa pessoa não está passando por dificuldades? O que será, no fundo, que a levou a agir dessa forma? Quanto será que ela não deve estar sofrendo? Nos coloquemos no lugar da pessoa que é alvo da maledicência. E lembremos, se alguém está falando mal de outrem em nossa frente, talvez quando viremos as costas, ela também falará de nós. Demos o nosso exemplo, então, para encerrar esse ciclo de conversas maledicentes, de inverdades, que muitas vezes, como a história do André Luiz, que veio o espírito tirar satisfação, não vem alguém tirar satisfação de situações das quais nós nem temos conhecimento real. As queixas. A queixa, como as demais enfermidades da fala, é um vício também. Nos habituamos a nos queixar. Quando alguém está sempre procurando as situações negativas, os pontos negativos, as dificuldades, os desafios de sua vida e queixando-se frequentemente, ela vicia e acaba esquecendo-se das bênçãos, das coisas boas. E é justamente esse o antídoto. Quando nos observamos queixosos, reclamentos, sempre insatisfeitos com a vida, passemos a pensar primeiro naqueles que têm situações ainda mais complexas que a nossa, situações ainda mais difíceis. Se nos reclamamos que a casa está uma bagunça e ninguém nos ajuda a arrumá-la, lembremos daqueles que não têm nem casa. Pode facilitar um pouco ao pensarmos, puxa, a casa está uma bagunça, mas graças a Deus eu tenho um lar, eu tenho uma casa. Quando vamos valorizando as coisas boas que temos, as queixas naturalmente diminuem. E perdemos o hábito de nos queixar. E vamos ser, muitas vezes, exemplos para aqueles que são queixosos. Ao invés de dizermos para eles, pare de se queixar, vamos dar o nosso exemplo de sempre estar satisfeitos, contentes, alegres com aquilo que temos. Com as dificuldades naturais, sempre haverão situações em que precisamos desabafar com os outros. Mas o desabafo é pontual, a queixa é viciosa e constante. As críticas. Quando também somos viciados em criticar os outros, utilizemos o mesmo antídoto. Quando percebemos algo de errado no outro, e devemos sim observar, primeiro para que não hajamos da mesma forma, e também para que evitemos situações mais embaraçosas para nós, para os outros. Muitas vezes temos que intervir em certas situações e precisamos sim apontar erros. Mas de que forma? Quando vamos apontar algum equívoco, algum erro, quando vamos criticar alguém, lembremos antes de pensar as qualidades dela, os pontos positivos. Isso vai nos facilitar nas nossas emoções, quando vamos apontar o erro, de sempre pensar, puxa, essa pessoa errou, realmente. Às vezes são erros graves que cometem conosco, mas vamos lembrar daquelas coisas boas que a pessoa tem. E se procurarmos de fato, vamos consegui-las. Sempre a pessoa tem um lado bom ou um traço positivo da personalidade, que se não está ainda em seu potencial completo, é possível de ser desenvolvida.
Quando a pessoa conseguir desenvolver aquela virtude, realmente ela será uma excelente companhia. Ainda não está lá, mas será. Estamos vendo o potencial, a semente de divindade naquela pessoa. E isso facilita, primeiro, para nós, que vamos conviver com mais tranquilidade com os equívocos alheios, mas também vai nos fazer lembrar dos momentos em que nós também erramos. Esses são pequenas situações em que podemos observar a nossa palavra, a nossa responsabilidade perante aquilo que semeamos. Há aquela planta que, muito certamente, todos nós, quando criança, adorávamos colher e assoprar. O dente de leão, que a flor nasce amarelinha, mas logo ela se converte em sementes, que são pequenas penugens, uma bolinha de penugens. E assopramos e aquelas penugens voam, também como as penas. Nossas palavras são constantemente essas pequenas flores que assopramos aos outros. Pensemos no conteúdo da nossa palavra que estamos oferecendo aos demais. Fiquemos com uma pequena mensagem de André Luiz a respeito da nossa língua. E aí, a nossa língua quando falamos, mas também a nossa língua quando colocamos ela na ponta da caneta ou no teclado do computador. Ele nos diz, André Luiz: não obstante pequena e leve a língua, é indubitavelmente um dos fatores determinantes no destino das criaturas. Ponderada, favorece o juízo. Leviana, descortina a imprudência. Alegre, espalha o otimismo. Triste, semeia desânimo. Generosa, abre caminho à elevação. Maledicente, cava despenhadeiros. Gentil, provoca o reconhecimento. Atrevida, traz a perturbação. Serena, produz calma. Fervorosa, impõe confiança. Descrente, invoca a frieza. Lembremos sempre, a cada momento, em nossas palavras, conversações, qual dessas emoções, sentimentos, estamos nós invocando, suscitando nos demais. Todas as nossas responsabilidades retornarão a nós. E tomara que as responsabilidades sejam sempre com um bom retorno, com o da boa semeadura. Obrigada pela atenção de todos.